Olá pessoal do nono, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estudando, aguentando aí esses dias de pandemia, de isolamento social, mas firmes, né, que isso vai passar. Então, por enquanto, nós vamos continuando com as nossas aulas não presenciais, nossas videoaulas, né, e as aulas na sala virtual. Então, eu quero já fazer uma introdução com vocês daquilo que nós vamos ver da agora para frente, né? Vamos continuar falando de Europa, de União Europeia. Nós vamos começar a ver pontos específicos dentro dessa realidade. A Europa atual, que vem passando por toda essa transição, né? As questões econômicas hoje com a pandemia, nós não vamos ver agora. Mas faz parte do nosso conteúdo também a gente entender essa Europa atual, né? Essa transição, todas essas mudanças que eles estão vendo nos aspectos físicos, sociais, econômicos. E hoje eu quero trazer para você já de dentro do seu conteúdo, tá? Esse conteúdo está lá no livro, na expedição 3, onde fala da Europa. Eu quero que vocês observem então lá no conteúdo. Esse conteúdo está lá. Esse aqui é mais um suporte, não tira dúvida e você vai poder acompanhar pelo livro. Bom, então nós vamos ver a Europa humana, né? As questões relacionadas aos dados populacionais da Europa. Não é da União Europeia, da Europa no geral, porque a gente sabe que a Inglaterra não está mais dentro desse bloco. Então é Europa, os aspectos humanos e populacionais do continente europeu. Então o que nós vamos ver? Primeiro, as características. Então, características da União Europeia. Então, as características, primeiro, crescimento populacional modesto. A gente observa, então, que a União Europeia tem um crescimento modesto, né? Tá aí a pirâmide etária, aqui é a base da pirâmide, aqui é o corpo e aqui é o topo. Então, a gente observa que o número de nascimentos dentro da Europa é pequeno, número de jovens, então nasce poucas pessoas, poucas crianças, e também morre pouca gente. Então, olha só o topo estreito. Significa, então, que as taxas de mortalidade também são muito baixas. E a gente vai descobrindo isso nessas características. Primeiro, crescimento populacional modesto, né? Ou seja, nasce poucas crianças. Uma superação da transição demográfica. Então, a Europa já passou por essa transição. Então, ela não tem uma pirâmide jovem e ela não tem uma pirâmide adulta. A pirâmide já é uma pirâmide de transição. Ela já passou pela transição. Então, ela não tem mais aquela pirâmide triangular. A população lá já mudou, já migrou. Então, ela não é uma pirâmide. Então, significa que ela já fez a transição da pirâmide jovem, adulto e idoso para a pirâmide atual, que é essa aqui da transição, ou seja, um número pequeno de nascimentos, um número pequeno de mortos. Isso também às vezes significa problema. Então, redução da mortalidade. Então, o avanço da medicina, as melhorias das condições de higiene e saneamento, isso aqui, pessoal, é dentro dos aspectos teóricos, porque esse conteúdo aqui foi feito antes da pandemia, né? Então, nós vamos observar por quê. A redução da taxa de mortalidade nem entra nesse mapa novo aqui, nessa pirâmide nova. Tá? Esse aqui é 2018, não é 2020, para a gente observar os dados com a pandemia, igual a Itália, que teve mortes, número de mortes recordes elevadíssimos, a Espanha, hoje a Rússia, né? A Inglaterra. Então, entendam que essa pirâmide é 2018. Então, redução da mortalidade. O que causou redução na mortalidade? O avanço da medicina, as melhorias sanitárias, médico-hospitalares, né? Europa, país de primeiro mundo, hospitais super equipados. Então, consequentemente, ia morrer pouca gente. Chega lá um velho, ele tem atendimento de qualidade, padrão de vida, então, mortalidade baixa. Redução da natalidade é aqui na base, ou seja, melhoria educacional, as pessoas são bem conscientes da questão de ter muitos filhos, então geralmente lá os casais têm um ou dois. Teve um tempo atrás aí, uns 10, 15 anos atrás, a França estava fazendo campanhas na televisão
incentivando os casais a terem filhos, porque estava tendo zero taxa de natalidade. Então, é uma coisa boa você ter menos filhos, ter um ou dois, porque você vai dar melhor condição de vida para eles, você vai oferecer muitas oportunidades para o seu filho, diferente de países subdesenvolvidos, nações pobres, onde as famílias têm 5, 6, 7, 8 filhos, né, e difícil de cuidar de todos e dar escolas boas para todos. Então, tem todos esses problemas. Outra característica que causa uma redução são as práticas dos métodos contraceptivos. Então, as pessoas se cuidam muito bem, fazem uso de pílula, camisinha, usam outros métodos, né, para evitar filhos, porque eles sabem. Então, conscientiza-se a população, diminui também as doenças sexualmente transmissíveis, diferente de países como a África, onde não tem esse cuidado e as pessoas logo têm relações sexuais bem jovens e problemas, e mães cada vez mais jovens, mães adolescentes. Então, essas características servem para identificar como é a Europa, né, do século XXI, nas suas características populacionais. Depois, nós vemos também dentro das questões relacionadas aos aspectos populacionais, crescimento natural negativo, ou seja, nasce pouca gente. População jovem em declínio, né, e a idosa em elevação, ou seja, nasce pouca gente. Em compensação, também morre pouca gente, então o número de idosos na Europa é alto. E a gente observou isso com essa questão do coronavírus. A quantidade de idosos que morreu na Itália, porque era um país basicamente de velhos, né? E a gente percebeu isso. Então, outro problema negativo, como o país tem pouco nascimento e muitos idosos, há falta de mão de obra. Então, eles têm que aceitar quem? Os imigrantes, para trabalhar, para ser a mão de obra produtiva desses países. Outro dado negativo, altos encargos sociais. Muitos velhos significa maior quantidade de aposentadorias a serem pagas, né? Vai tudo para as costas do governo. Então, para resolver esses problemas, foi o que eu estava dizendo, eles incentivaram a natalidade, incentivaram os casais a terem filhos, para tentar diminuir como é que eu digo, esse problema tão grande, né? Esse baque na economia, porque você tem poucos trabalhadores e muitos aposentados. Outra característica são os fluxos migratórios intracontinentais. Então, intracontinentais é dentro do próprio continente, de um país para o outro. Essa questão foi a União Europeia que favoreceu. Então, as pessoas podem circular livremente pelo país, né, de um país para o outro. Isso é bom, porque ajuda a circular a economia. Então, eu apresentei para vocês aqui as principais características, que é o que a gente vai ver, então, com calma, nas próximas aulas, entendendo cada um desses aspectos, tá ok? Então, quero que você volte lá, pegue o livro, leia a parte onde fala de aspectos populacionais e veja também esse vídeo com algumas observações que eu coloquei aqui. Faça um resumo seu, pessoal, e continue estudando. Vou passar depois também as atividades que vocês vão fazer, ok? Um abraço, tudo de bom, até qualquer hora.